Professor Marçal Vargas me marcou ontem uma postagem da Bárbara do canal Te Atualizei. Para quem não conhece, é um canal muito grande do YouTube, do Instagram, foi até vítima de censura, vocês sabem por quem. O grande ponto agora é a postagem que ela fez relativa a essa notícia aqui. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que Moro seja preso e perca o mandato por fala sobre Gilmar Mendes. Se você não assistiu o vídeo aqui no canal, volta ali atrás que você vai ver o vídeo que eu falo sobre o Moro, mas foi um contexto de brincadeira numa festa junina, onde ele brinca, eu tô pegando aqui, tô pagando fiança para juntar dinheiro para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. O que é o ponto interessante que a Bárbara do Te Atualizei falou, e eu não tinha me ligado a isso e faz todo sentido. Eles estão querendo Moro presidente, é isso? É o intuito da PGR articular para que Moro seja presidente? Porque ninguém, em sã consciência, muito menos um jurista, levaria a sério a postura da PGR com o pedido de prisão de Moro com base naquele vídeo esdrúxulo. Ainda mais, segundo uma denúncia de calúnia, quantas calúnias acontecem o tempo todo e não tem pedido de prisão de ninguém? Porque logo nesse caso, logo em relação a Gilmar Mendes, quer dar visibilidade para o Moro? Quer dar a narrativa perfeita para que o Moro fale que é um perseguido político? É isso que a Bárbara falou. E olha só que coisa impressionante. Tem gente que comprou essa história, tem gente que acredita nisso. E faz sentido. É interessante o que ela falou. Mas por que eu estou falando tem gente que comprou essa história? A Carta Capital. A Carta Capital é um jornal de extrema esquerda. E ela veio em defesa do Moro. Todo mundo da extrema esquerda ataca o Moro. Para eles, os políticos que fizeram delações premiadas, que roubaram, que tiveram que devolver dinheiro, são os mocinhos da história. E Moro é o vilão porque perseguiu eles. Entende isso? Mas nessa postagem, eles sacaram que querem dar visibilidade ao Moro. E vieram aqui. O que Gilmar Mendes já disse sobre o Moro e a Lava Jato. Eles inverteram uma situação. Vocês têm noção que eles inverteram uma situação falando, peraí, não prende o Moro por causa disso não, vai dar ruim. Porque o Gilmar Mendes já falou coisa muito pior. E aqui eles trazem aqui, falando que foi uma fala de festa junina, fora do contexto, defendendo o Moro. E diz aqui, o Gilmar Mendes, o que ele já falou até agora? Afirmou que Moro e o Deltan Dallagnol guiaram por preceitos políticos na Operação Lava Jato, ou seja, levantou aqui uma possível calúnia em relação a Moro, falou que o projeto contra a Lava Jato era tipicamente político, não tem prova nenhuma sobre isso, ele não poderia dizer, trata-se de uma possível calúnia, diz que a Vaza Jato, que revelou os dados do Moro, que a operação era em outra estratosfera e questionou quem é o chefe e coordenador da Lava Jato, dizendo que isso poderia ser, inclusive, uma organização que Moro chamava esse cara de russo. Outro ponto aqui, declarou em conversa que combatentes da corrupção gostam de muito dinheiro, dando a entender que Moro e Dallagnol são corruptos. Tá, mas você tem noção de que é um jornal de extrema esquerda? Fala, não, peraí, o Gilmar Mendes também falou mal do Moro. Então, não prende o Moro por causa disso não, que a PGR está errada. Qual que é o medo? Novamente, transformar Moro num Marte. Esse é o medo da esquerda. Então, assim, eu duvido muito que vai prosperar esse pedido de prisão da PGR, mas deu visibilidade ao Moro e mostrou a perseguição do Lula. Coincidência, pouco depois do Lula falar que quer se vingar do Moro, vem esse pedido. Será que a PGR sabe que isso aqui não tem fundamento? Sabe que o STF é inteligente, não vai dar esse bombom na mão do Moro? Será que a PGR aqui realmente agiu contra Moro? Ou tem uma mensagem subliminar dando visibilidade a Moro contra Lula? Porque a PGR em si, ela é contra, ela é a favor da Lava Jato e contra políticos corruptos. Pelo menos em tese. E aí? Agora só que outros pontos começaram a ser levantados. Moro, senador da República, brincou sobre Gilmar Mendes e pedido de prisão e punição. Lá em 2019, o
o senador Cajuru, do estado de Goiás, falou que Gilmar Mendes é um bandido corrupto. O senador também questionou: nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. Foram das sentenças que você vendeu, canalha, tá? Foram as palavras que o Cajuru falou. E o que a PGR pediu? Arquiva isso aí. Não, falou no calor da emoção. Aqui não tem nenhuma calúnia. Pois é, tinha sido arquivado. Aí a coisa pegou tão mal, esse pedido contra Moro, que o que a PGR fez? Pediu para desarquivar. Matéria da CNN, a última foi do Migalhas, tá? Eu gosto de trazer a fonte. Falou: PGR desiste de arquivar a denúncia contra Cajuru ao STF por calúnia contra Gilmar Mendes. Ou seja, quando ela desistiu de arquivar, ela pediu para continuar o processo. Então ela já tinha falado: não, deixa para lá. E agora, como pegou mal, ela falou: não, toca aí contra o Cajuru. Deu para entender até aí? Pois é, mas a internet não perdoa e não estamos mais em 2002, tá? Agora é 2023. 21 anos a mais de tecnologia. 21 anos a mais de politização do brasileiro que não tá nem aí com futebol, com novela e nem BBB. Quer saber o que os políticos estão fazendo. A internet não perdoa e voa lá. O ministro de Lula atacou o Gilmar Mendes, chamou o Gilmar Mendes de golpista e tucano de toga. Pois é, a PGR, se não apresentar nada, estaria prevaricando. Então, tem o ministro de Lula, que é o Paulo Pimenta, quem trouxe essa postagem foi o Deltan Dallagnol. Mas a web busca mais. Vamos lá. Janones já chamou o Gilmar Mendes de canalha e sugeriu que o ministro decidiu a favor de amigo. O caso, a acusação sem provas, aconteceu em 2019 e deputado não sofreu sanção nem teve pedido de prisão por parte da PGR. Pois é, a PGR já fez com o Cajuru, já fez com o Moro. Vai pegar Janones também? Agora vamos lá. Agora o buraco vai ficar mais embaixo. Agora tem que ter coragem para promover mais uma ação de calúnia. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com um atraso de pitadas de psicopatia. Chamou Gilmar Mendes de psicopata. Quem chamou? O ministro do STF, o Barroso. Pois é, o ministro Barroso do STF desceu a lenha no Gilmar Mendes. Pois é, PGR. Será que vai ter pedido de destituição do cargo de ministro do STF e pedido de prisão do Barroso? Peraí, não para por aí não. Vamos lá. Esquerda Diária. Então vocês acham que esse canal é de direita, né? Não, de esquerda. Supremo Barraco. Gilmar Mendes, agora inverteu. Gilmar Mendes xingou o Marco Aurélio, ex-ministro do STF, à época era ministro, e a crise política está rachada no STF. Então, chamou ele de velho, velhaco, ou seja, agiu até com ageísmo contra ele, tá? O que é considerado, segundo um bom entendimento jurídico, até crime, a depender da interpretação. Pois é, PGR, e aí? Vai ficar por isso mesmo? Como é que vai ficar? Tem mais? Vamos lá. Justiça manteve uma indenização. Nesse caso, ele foi indenizado, tá? A juiz, porque o Gilmar Mendes xingou o juiz de estrupício. Pois é. Mas aqui entra no crime de injúria. Nós temos 3. Injúria, calúnia e difamação. Eu já expliquei para você. Injúria. Eu xinguei o cara, assim, o íntimo dele, chamei ele de estrupício. Estrupício é um crime? Não. Porque se fosse um crime, seria calúnia. Eu falei que ele cometeu um ato que não é crime, mas é reprovável. Por exemplo, você traiu sua esposa? Não. Se fosse assim, seria difamação. Eu difamei ele, tá? Não. Aqui ele promoveu, com toda certeza, a injúria. A injúria. PGR, e aí? Tá? Aí vai ter aqueles que vão falar, mas peraí, esses crimes contra a honra dependem de representação do ofendido. Peraí, não é bem assim não, porque o Gilmar Mendes fez a representação contra o Moro, até onde eu saiba, não. E por fim,
Gilmar Mendes mandou um apelido carinhoso, tá? Para todo o governo anterior. Gilmar Mendes diz que Brasil era governado por gente do porão, ou seja, na minha interpretação jurídica, filosófica, pessoal, chamou todo mundo que estava no governo anterior de ratos. Ratos, essa é a palavra. Rato, chamou todo mundo de rato. Pois é, PGR, e aí? What do you do? Tá? O que você vai fazer? Tá? Nada. Por quê? Porque eu acho que a Bárbara tá certa. Eu acho, sinceramente, que a Bárbara tem razão. Eu acho, sinceramente, que isso aqui vai dar muito mais visibilidade a Sérgio Moro, mostrando o caráter persecutório. A mídia se levantou a favor de Moro mais uma vez contra o Lula. Vocês entendem isso? Pode até parecer complexo, mas vamos lá. Quando o Lula falou que queria feder o Moro e que o plano dele era se vingar do Moro, que ele estava lá para se vingar do Moro, a mídia não gostou e foi a favor do Moro. Quando Lula falou que Moro, ao ser ameaçado pelo PCC, tinha uma armação, todo mundo, Vera Magalhães, Reinaldo Azevedo, até a turma da patota da esquerda, da mídia, foi contra Lula e a favor do Moro. E agora, mais uma vez, ninguém tem coragem de dizer, não, Moro merece ser preso mesmo pela fala dele. A não ser a patota militante. Com exceção, os que já caíram a ficha. Isso aqui é para ir contra o Lula? Opa, como a carta capital. Não, isso é para ir contra o Lula. Não é para ir a favor do Lula. Vai dar visibilidade para o Moro. Pois é. O que você pensa sobre isso? É interessante a gente pensar sobre isso, não é? Porque assim, é uma medida, sabe, esdrúxula. Eu juridicamente, e aqui eu estou dando o meu parecer jurídico. Antes que alguém queira me caçar ou fazer qualquer coisa, parecer jurídico de advogado com OAB. Não que eu tenha muito orgulho disso, mas tenho. Enfim, e aí fica aí o ponto de reflexão. Juridicamente falando, eu não vejo subterfúgios, argumento e nem justificativa da prisão do Moro. E eu acho que não precisa nem ser advogado para entender isso, né? Qual o sentido disso? Eu não tinha parado para pensar. Bárbara, gostei muito do ponto de vista seu e me fez uma reflexão que eu não tinha parado para pensar, tá certo? E vocês, qual que é o comentário de vocês? Coloca aí que eu quero saber, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.